Meu nome é Luiz Salvador Rodrigues. Eu sou aqui, como se pode dizer, o administrador desse espaço chamado Orquidária Lussal, que é a abreviatura do meu nome. Não sou dono, porque ninguém é dono de nada, nós apenas administramos. Então é o que eu me sinto e aqui vou continuar sendo. Por que administrador? Porque o meu avô plantou, passou, e ele plantou essa moita de bambu em março de 1922. Ou seja, nesse mês de março, ela completou 103 anos. E essa espécie de bambu, ela só floresce com 100 anos de idade. Aqui, ó, estão as flores do bambu aqui, ó, como você pode observar. Então, tá aqui a prova de que ela é uma planta centenária, é uma moita de bambu centenária. E o bambu ainda tem uma simbologia muito bonita, que a simbologia do bambu chama-se renascimento. Nos países asiáticos, eles têm praticamente quase que idolatram o bambu, porque dizem que nós deveríamos ser como o bambu, envergar e nunca quebrar. Então é o seguinte, como vocês podem ver, nós temos aqui ao fundo, aqui, olha, do espaço aqui, nós temos ali uns chafariz com umas estátuas chamadas samaritanas, tá? Lá ao fundo tem as estátuas representando as estações do ano, começando com verão, outono, inverno e primavera. Tem essa capela que foi feita dentro dessa moita de bambu centenária, tá? É uma capela que vai ter luzes de cristais, vai ter cadeiras, 10 cadeiras, vai ter um púlpito com Salmo 23. E quando você adentrar nessa capela, você vai ter um sensor de presença que vai ligar uma fita de LED num quadro que está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E vai ter um sensor de presença que vai ligar também um sistema de som, que vai tocar música gospel e música clássica, nesse ambiente. Logo aqui a seguir, cara, nós temos aqui na chegada, nós temos aqui esse Cristo Redentor, virado lá para o bairro Nossa Senhora das Oliveiras. Da cabeça do Cristo até o chão, tem um total de 7 metros de altura. Ele à noite vai ficar sendo iluminado por 12 reflectores de LED. E também, voltando aqui um pouco, aqui, que vai ter 2 colunas romanas com 2 arcanjos de Gabriel na entrada dessa capela. E essa capela vai chamar o nome de Capela São João, em homenagem a João Rodrigues da Costa, que plantou a moita de bambu e já tem 94 anos que ele é falecido. Então é uma homenagem mais do que justa. Pessoal, nós aqui estamos dentro do orquidário. Como vocês podem observar aqui, ó, aqui estão várias plantas catuleias. Porém, essas catuleias aqui, nós consideramos ela como híbridos. São cruzamentos entre espécies. Aqui, ó, são nomes da nomenclatura de cada um, nomenclatura de cada uma. E aqui vem escrito, ó, BLC. Isso quer dizer que é uma planta com o nome de Brácia, o L de Lélia e o C de Catuleia. Então pegaram pólen de 3 plantas e fizeram o cruzamento. Então ela é considerada híbrido, porque não é uma espécie natural. Como logo a seguir, nós temos aqui, ó, uma espécie, aqui já é uma espécie, é uma catuleia Labiata autumnalis rubra. Rubra quer dizer que tem um tom muito forte, tanto é que ela traz na sua informação genética aqui, olha, já traz na própria planta que ela é uma planta escura aqui, ó. Olha aqui, no pseudobulbo dela. Então é uma planta muito escurona e é uma planta de muito bonita. Essa daqui é outra espécie, uma planta famosa, conhecida como Ricardo Bels. Olha, essa planta aqui, olha. Essa planta já é diferente da outra, ela é uma planta alba. Então você pode observar aqui, olha, isso não é um padrão não, gente, mas aqui, olha, ela já está com o bulbo todo mais clarinho, até as próprias sistema radicular delas aqui, ó, na sua ponta, na definição, já mostra que é uma planta de raiz clara aí, ó, e demonstra que é uma planta mais clara. Nós temos também aqui no orquidário uma planta conhecida no mundo todo,
é a famosa Catuleia semialba itabirana. Essa planta foi descoberta pelo senhor Antônio Hilário Ferreira em 1948, tá? Em 1948. E essa planta, em 1957, ela foi levada a uma exposição em Belo Horizonte e lá ela ficou conhecida. Hoje, essa planta, eu tenho um livro que foi editado na editora Naturalis, em 1994, pela editora, editora Naturalis, que fica na cidade de Tourriel, sul de Paris. E essa planta ilustra a contracapa desse livro. Esse livro foi editado em 4 idiomas, em francês, inglês, alemão e português. E a nossa planta é tida lá como a mais bela planta da espécie de Catuleia. Então foi em 1994 esse livro que foi editado na Europa. Eu falei sobre a orquídea itabirana. Por que ela é considerada, falada orquídea itabirana? Porque ela foi uma espécie encontrada unicamente na nossa região. E essa planta de difícil, era porque hoje nós temos sistema de clonagem, mas em sistema de reprodução in vitro, que é o assimbiótico, era difícil a reprodução. Então, quer dizer, ela é uma planta que foi considerada e é considerada uma planta rara. Hoje, lamentavelmente, ela já foi extinta na natureza. Ela só é encontrada hoje em grandes orquidários por grandes orquitófilos que gostam e que amam essa orquídea. Então, ela é única e exclusivamente encontrada na região de Itabira, na cidade de Itabira. Quando foi colocado o nome Catuleia Varnese semialba itabirana, em homenagem à planta e à cidade de Itabira, por isso que ela chama Itabirana, tá? Então é uma planta única da região de Itabira, sendo Catuleia Varnese semialba itabirana, famosa no mundo todo, tá? E Itabira tem 3 coisas muito famosas. Nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, tem Vale do Rio Doce, conhecida como uma das maiores mineradoras do mundo, e tem a nossa Catuleia Varnese semialba itabirana, que é um orgulho para nós que somos orquidófilos, amantes da orquidofilia, falar dela. Quando nós chegamos numa cidade fora de Itabira, nós já somos assim, já taxado como você é da cidade da Itabirana. Então, para nós é uma honra ser taxado, olha, porque é algo muito bonito, uma planta muito boa de se ver, né? Nesse cartão do Orquidário Lussal, nós tivemos a honra de colocar a foto da Catuleia Varnese semialba itabirana. Essa beleza aí, ó, linda, essa relíquia aí, ó. Nós temos que ter orgulho de ter essa planta na nossa cidade. Ao fundo nós temos uma mangueira, tá? Foram plantadas nelas centenas de mudas de orquídeas. Como algumas delas vocês podem ver, que a Miltonia flavescens, ela está até florescida. Aí, logo ao fundo, lá no fundo, nós temos uns pés de jabuticabeira sabará. Elas foram plantadas pelo meu pai, João Fortunato Rodrigues, em 1953. Ou seja, ela está com 72 anos de existência, ainda produzindo ainda. E ao lado dela, em fevereiro de 2012, eu plantei essas 3 palmeiras imperial, que hoje está com 13 metros de altura. Eu não tenho nem medo de dizer que são as palmeiras mais altas de Itabira. E ela, quando eu plantei, eu não sabia que havia uma simbologia, que a palmeira, quando se planta 3 palmeiras imperial na mesma distância, no mesmo alinhamento, significa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso para mim foi muito bom, isso é algo que veio na minha mente na época e eu acabei plantando. Tenho muito orgulho de ter feito isso, que alguém continue contando a história deste lugar. Essas orquídeas foram plantadas por mim uma a uma. Eu peguei a muda pequenininha, coloquei um pouquinho de esfagno. Esfagno, para quem não sabe o que é o lodo de pedra, gente, que mantém a umidade no rizoma da planta. E foi pegado um preguinho pequenininho, com uma linha de anzol incolor, e pega um prego do outro lado e amarra. E aí elas foram crescendo, foram se unindo, que virou esse verdadeiro jardim, né? Assim que pode se dizer.
E aqui tem várias espécies. Aqui nós temos Miltônia, nós temos essa planta aqui que é uma Vanda Pérez. Nós temos essa planta aqui que fica muito bonita, que chama Ripsalis. Essa aqui era a flor. Esses frutos dela ficam tamanho de uma semente de café, fica vermelho parecendo colar de pérolas, esse aqui. Essa aqui ao lado é da mesma família, chama Ripsalis também, porém totalmente formato diferente, né? E aqui nós olha, isso aqui muitos falam que é barba de Salomão, outros falam que é barba de árvore. Na verdade, o nome científico, eu não sei definir o nome científico aqui. Elas foram plantadas. Aqui foi plantado essa orquídea aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas ela já tem, olha, praticamente, ela foi colocada aqui, ela mesma procurou sobreviver e está da altura que está. O nome dessa planta, eu lembrei, Renanthera, o nome dela. Ali em cima nós temos outras Miltônias, olha lá, a de lá é Miltônia spectabrum moreliana, a de cá é Miltônia flavescens, que é essas que estão floridas aqui, olha. Vocês podem ver aqui, olha. Elas estão floridas aí, ela dá uma haste, dá um perfume suave, tem a cor de amarelo limão, com labelo branco. Essas daí. Ó, eu estou achando muito importante esse documentário aqui, é o seguinte. Itabira, por ser uma cidade que tem uma renda per capita muito boa, e Itabira, nós há anos, há décadas, a gente não vê pelos nossos governantes essa ideia voltada de ter uma cidade mais arborizada, de preservar o verde, de estar mostrando para a geração futura que eles têm que crescer com essa ideia ambiental. Eu já nasci aqui e sempre tive essa ideia de preservar o verde, porque para mim, eu falo com todo mundo, aquele que ama o verde ama a vida. Se você não amar o verde, você não vai ter, como eu tenho a felicidade, como vocês podem estar escutando, de ouvir cantos de pássaro. Eu não teria a felicidade de estar compartilhando com as pessoas tudo isso aqui. Eu tenho a alegria, desde novo, de ter esse dom de cuidar da natureza. E outra, como vocês podem observar, que olha, convivo tão bem com a natureza que elas que ditam a regra para mim. Você pode observar que todo dia eu tenho a maior alegria de estar limpando folhas aqui do chão, porque é ela que dita a regra para mim. Eu acho que nossos governantes, eu principalmente como itabirano, tenho muita tristeza, porque a gente viaja para fora, você passa numa cidade, você vê jardins muito bonitos e falta aqui o empenho do poder público de estar dando essa colaboração. Itabira é uma cidade que ela é degradada dias e noites, poluição, né? E até aquele problema que Itabira é crônico, eu na minha infância já ouvia falar que Itabira passaria por um problema hídrico muito grande, né? E entrou prefeito, saiu prefeito, ninguém tomou uma providência maior. Hoje, nesse momento, nós estamos vivendo um momento aí de recessão de água, né? Tem muitos bairros de Itabira que não tem, né? Apesar que tem um projeto que está em andamento, que está sendo bancado pela Vale. Eu acho que todos nós deveríamos ter essa preocupação ambiental. Então eu tenho o maior prazer de mostrar para as pessoas. Hoje o meu trabalho, eu compartilho ele doando mudas para as pessoas daquilo que às vezes a gente tem disponível aqui. Tenho uma maior alegria de saber que quantas plantas que tem aqui, que eu coloquei a semente na terra e elas hoje estão produzindo. Como vocês podem olhar lá, olha lá, todas aquelas xícaras ali, essa agulha lá, eu peguei cada plantinha daquela, vi ela desenvolver e hoje ela está no lugar, né? Aqui, ó, olha para vocês verem aqui, ó. Olha o tanto de mudinha de jabuticabeiras aqui, ó, que estão aqui, ó. Eu poderia ter arrancado elas, não, mas aqui a gente passa por uma vasilhame, dá para uma pessoa, daqui a alguns anos, tendo ele paciência e sabendo cultivar, se ele tiver amor pelo cultivo, elas vão estar aí produzindo e eles vão ter a felicidade de colher o fruto. Como aqui também, ó. Olha aqui, ó. Eu coloquei
Plantei 280 sacolinhas de plástico. Peguei 4 sementinhas de coquinho, chama-se Fênix. Ali deve ter mais de 1000 mudas de coqueiro Fênix, olha. Eu coloquei aqui coquinho, tá? Agora olha aqui para vocês verem aqui, olha. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da muda aqui, olha. Aqui, olha. Olha o tamanho da muda aqui, ó. Deve ter umas 1000 mudas aqui, ó. Isso aqui, gente, é para mim ajudar um amigo, dou muda para um amigo, às vezes vende para outras pessoas que vão comercializar, porque aí também não justifica, né? Mas eu tenho a maior alegria, minha maior alegria é essa de poder compartilhar. Como vocês podem ver aqui, ó, mudas de jabuticabeiras maiores, olha aqui, ó, também, aqui, ó, mais plantas aqui, ó, também, menores. Aqui, ó, mudas de jabuticabeira que vão para o vaso, que podem ser doadas. Aqui também, aqui é a mesma coisa. Aqui nós já temos mudas, aqui, ó, tamanho maiores. Algumas já tem, como diz, já tem os seus herdeiros que já foram doadas para amigos, estão aguardando só período de chuva para poder levar. Olha o tamanho dessas mudas de jabuticabeiras. Ao fundo lá nós temos mais, olha lá, cicas, olha lá, mudas de cicas. Como temos aqui, cara, também aqui, ó, coqueirinho Fênix aqui também, que depois a gente vai passar os vasos aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, aqui, ó. Aqui a gente tenta preservar de uma melhor maneira possível. Como vocês podem observar que são mudas de jabuticabeira já produzindo fruta aqui, ó. Aí, ó, alguma aqui, ó, já está até amadurecendo. Normalmente esses frutos são muito aproveitados pelos pássaros. Tem um pé de mamão aqui, ó. Esses mamão, eu jamais comerei esses mamão. Isso aqui fica para os pássaros. Eu tenho uma alegria de ver eles alimentando com esse mamão que nasceu aqui e eu preservei para poder servir de alimento. Esse terreno aqui, ele hoje tem uma metragem de 6.027 metros quadrados. Dentro da cidade, tem água de nascente, que a nascente está a 680 metros de distância. Foi envelopado toda a sua tubulação, chega aqui por gravidade. Eu tive a preocupação muito grande de fazer registro. Eu tentei no IGAN, me deram o registro porque disse que meu consumo era insignificante. Lutei para conseguir a outorga. Fiquei de 2009 a 2012 com só o registro. Depois de 2015 saiu a outorga dessa água. Por quê? É exatamente por causa dessas aberrações da especulação imobiliária que está matando todas as nascentes de Itabira. Que o dinheiro sempre fala mais alto, mas a preservação sempre vem renegado a quinta, sexta lugar. Então, a partir da hora que eu fiz isso, lá já é não precisava fazer, porque é uma APP, que é uma área de preservação permanente. Mas o pessoal não quer nem saber. A partir da hora que viu o dinheiro na frente, eles passam por cima de tudo. Então, esse terreno, aqui era um total de 6 herdeiros. Eu comprei parte de 4 dos meus irmãos, de 4 herdeiros, com a minha fiquei com a quinta parte, eu fiquei com quinta parte de 6 partes. Né? Fiquei com 5/6 desse terreno. E fui trabalhando ele, fui canalizando, fui procurando manter cada árvore, manter o bambu, a jabuticabeira. Depois plantei as palmeira imperial, que eu plantei em 2012, para que cada um deixe um pouco da sua história nesse lugar. Porque aqui a gente procurar Deus em todo instante, aqui tem o verde, aqui tem vida. E aqui é o seguinte, todos que chegam aqui encontram a presença de Deus num lugar relaxante, que você escuta canto de pássaro. Tem uns pássaros que eu faço questão, eu gasto por dia uma média de 4 a 5 quilos de canjica tratando de pássaro. E frutos, aqui olha, e para os pássaros que alimentam de fruta, aqui olha, vocês podem ver ali ó, é colocado todo dia ali ó, colocado ali ó, mamão, laranja, abacate, todo dia banana para eles alimentar. E tenho o maior prazer de ver eles aqui alimentando. Aqui vem sabiá laranjeiro, vem sabiá barranqueiro, que vem sabiá, vem saíra azul, saíra amarelo.
tem bem-te-vi, tem vários pássaros da cor. E nesses dois licuri que morreu, tem um casal de arara Maracanã que estava aqui, ó, acabou de sair agora, que quer fazer ninho em cima desse coqueiro. E aqui é como se você está vendo, a gente pode, aqui ó, cada planta daqui ó, foram plantadas, essas rafas foram plantadas 40 vasos, hoje aqui ó, virou uma torcida. Olha o tanto de mudas de jabuticabas que estão aqui, que vão ser tiradas. Normalmente elas serão doadas no futuro para pessoas aqui ó. Olha aqui para você ver, olha, quanto de muda, ó. Olha, aqui olha. Aqui tem mais de 50 mudas de jabuticaba. Porque eu não... E aqui ao fundo nós vamos ter aqui, ó, um poço. Nós vamos colocar aqui carpa tailandesa, carpa indiana. Vai ter uma roda d'água com 8 coxinhas ali rodando. E a água natural. Quem é a felicidade de estar morando dentro do centro da cidade e ter isso aqui, ó, água, né? Água do jeito que Deus colocou lá na natureza para que ela venha até nós aqui, ó. E essa água, na minha infância, a gente tomou dessa água, a gente teve a felicidade de tomar dessa água até chegar ao SAI. Paramos de usar essa água porque ela contém muita ferrugem, porque toda a água da região de Itabira é uma água ferrosa, ela tem que ser filtrada. E também quando chovia, tinha aquele inconveniente da água ficar suja por muito tempo. Então quando veio a água do SAI, que tinha um tratamento, ele passou, mas nunca abandonou. Ela pode ser usada aqui para irrigação do terreno e para poder continuar preservando esse verde. Todo aquele que ama o verde, ama a vida. Sem o verde, nós não temos como sobreviver nessa face da terra. O mundo precisa, e a finalidade desse documentário é o seguinte, é para que outras pessoas vejam, que copiem a ideia, né, que pelo menos se não tiver condições financeiras de ter, que não é fácil de ter, mas pelo menos ajude a preservar. Quando vê qualquer criação que precisar de uma ajuda, que ele ajude, que seja um animal, não espancar, que seja um pássaro que chegar, que tiver uma fruta, ao invés de colocar no lixo, de pendurar ela numa cerca, num lugar, põe em cima de um muro, pode ter certeza que vai ter um pássaro, vai ter ali algum animal que vai alimentar com aquilo. Mas não jogue, plante amor e só colherá amor, porque a vida é isso mesmo. Tudo fica, nós temos que pensar na geração futura, que são os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos. Assim como eu estou contando a história do meu avô, que já morreu 94 anos, que plantou a moita de bambu, meu pai que já morreu há 24 anos, que plantou as palmeiras imperial, eu que plantei meu pai que plantou as jabuticabeiras sabará e eu que plantei as palmeiras imperial. Tudo vai passar, mas pelo menos o legado vai ficar aqui. Espero que outras pessoas façam o mesmo, se puderem. O pouco que a gente fizer para a natureza já é muito. Aqui, como vocês podem observar, ao fundo nós temos aqui uma raiz de eucalipto. Aqui, ó. Ela é uma raiz de um tempo de vida mais curta do que as outras. Mas ela está aqui ornamentando esse lugar e eu acredito que ela vai ficar aqui um bom tempo ainda. Logo a seguir, nós aqui temos dois pilares que vão ser colocados, uma roda d'água com 8 coxinhos para ficar oxigenando a água, porque dentro a gente vai criar peixe, só colocar carpa tailandesa, carpa indiana. Aqui logo em seguida, nós temos a braúna. A braúna é considerada como madeira ferro, tá? E depois, em seguida, nós temos outra raiz aqui, ó, que é uma raiz de sucupira. Aqui, ó. Essa madeira aqui é a raiz de sucupira. E logo a seguir, nós temos uma raiz de braúna branca. Eu nunca vi falar em braúna branca, mas ganhei. Ela veio lá de Januária, norte de Minas, um amigo meu trouxe para mim. Então aqui são as raízes. Esse espaço, gente, nós já tivemos a felicidade de compartilhar, de 2021 até 2024, mais de 600 grávidas que vieram fazer ensaio fotográfico aqui.
Hoje, atualmente, nós temos 49 fotógrafos que trabalham aqui, alguns deles, Paulo Sá, Taquinho na fotótica, tem Iris Catarina, tem o Heberson, vários fotógrafos, tem 4 de Belo Horizonte, tem um fotógrafo de Mariana, tem um fotógrafo de Coronel Fabriciano e tem um de João Molevade e um de Ematita, que já veio aqui e vem aqui de vez em quando. Esses de Belo Horizonte normalmente vêm aqui mais para fazer formatura, tá? E tivemos aqui a felicidade de compartilhar que teve parte de um filme que foi feito aqui com o nome de Renascimento. Eu não sei qual, ele foi premiado lá em Gramado, numa das categorias. Eu não posso especificar que categoria que foi, porque não me passaram todos os dados de quem foi, ficou me devendo isso. Nós tivemos aqui a felicidade de pessoal de Niterói, de loja de Niterói, do Rio de Janeiro, que veio trazer modelo para fazer ensaio para a loja, tá? Essa pessoa é o seguinte, como isso aconteceu? Uma prima desse rapaz, que ele é Itabirã também, só de nascença, saiu daqui com 1 ano de idade. Ela colocou no grupo da família imagens do lugar, e ele viu, achou muito bonito. Aí ele pediu à prima dela, falou, olha, vamos fazer o seguinte, há tempo que eu estou querendo visitar a sua avó, estou precisando, já está passando a hora, vão unir o útil ao agradável. Você vai lá, vai acertar a data com esse pessoal e eu vou aí com o pessoal meu para fazer umas fotos e visitar a tia. Aí ele veio com uma van, com 3 modelos, tá? 3 modelos, e fez vários ensaios, ficar aqui quase o dia todo fazendo ensaio. Né? Então hoje, esse ano nós estamos aqui com 87 graus, sendo 49 meninos, tá? Aqui já teve casamento da Igreja Batista, 2 casamentos. Aqui já teve várias igrejas evangélicas que fizeram cantos de louvores. A escola do Remi, principalmente de música, teve aqui fazendo uma comemoração no Dia das Mães. Várias pessoal já fizeram confraternização. Agora, esse espaço pode ser visitado, pode ser de segunda a sexta ou segunda a sábado, ou até mesmo, vamos supor, de segunda a sábado, porque a gente mora no local. Para visitação nós não cobramos nenhuma taxa, tá? A gente tem o maior prazer de receber vocês. Agora, se for fazer ensaio fotográfico, até esse mês de agosto nós estávamos cobrando uma doação de leite lá para o pai. Mas devido que não tem surtido muito efeito ultimamente, poucas pessoas têm dado essa doação, a gente resolveu cobrar uma taxa, e essa taxa, ela será parte dela revertida para o APAI, que atravessa por uma dificuldade muito grande, está até para fechar, né? Segundo dizem que o prefeito vai segurar até dezembro, para ver o que acontece. Então a ideia é de ajudar mais, a gente pedir doação de leite ou fralda para o lado de Ozanam. Só que as fraldas, é o seguinte, a comunidade descobriu, a maioria dessas fraldas são distribuídas para a comunidade. Então a gente vai cobrar essa taxa, vai continuar nessa mesma pegada, porque a gente cobrando a taxa é mais garantido que a gente vai conseguir repassar mais valores para essas entidades. Então, fica aí, aquele que quiser, é só marcar, né? Marca com a gente a data do ensaio. O telefone, é mais fácil você falar aqui no telefone fixo, que é 3834-8477, depois de 18h30, porque falar que durante o dia eu estou aqui, o espaço é muito grande, muitas vezes a pessoa que não consegue falar, mas pode telefonar que nós vamos estar lá e vamos atender. Isso é momentâneo, tá, gente? Futuramente vai ter alguém para estar pronto aí do outro lado da linha, tanto nas redes sociais, para estar respondendo e atendendo. Olha, gente, nós temos esse espaço aqui, ó. Aqui é a entrada de um salão, tá? Vai ser um salão de festa. Aqui tem capacidade sentado hoje, aquelas mesas com aquelas bolachas para 8 pessoas, que cabe 12 mesas. Cabe 12 mesas, cada uma delas comportando 8 pessoas sentadas. E aqui vai ter luzes medievais, cada um com 3 lâmpadas. Nós vamos ter um quadro de Santa Ceia aqui, muito grande aqui, de 1,60 m por 2,40 m. E ao fundo aqui, ó, nós temos essa parte afastada aqui, ó, que nós vamos colocar uma relíquia aqui para a pessoa ver um som profissional de 1,70 m com 2 metros que eu tenho, com azar todo negro. Não vai funcionar não, gente, só para vocês verem que coisa mais linda que é esse som, vai ficar aqui. Em cima nós vamos ter um monitor,
que nós vamos ter câmeras, isso é para a gente acompanhar a movimentação dentro do espaço. Ao fundo lá nós temos um banheiro feminino, será um banheiro feminino, tá? E aqui é o seguinte, muito em breve, querendo Deus, nós vamos estar com isso aqui em fase de locação para casamento, aniversário, né, batizado, e é o que a gente prevê, mas tudo é no tempo de Deus, né? E saindo para cá, né? Temos uma visão do local. E voltando ao assunto, gente, voltando ao assunto do filme, o nome é Renascimento. Tá? Esse filme foi feito grande parte da gravação dele aqui. Ele foi levado até em Porto Alegre a concorrer, né, ao Quinquilho de Ouro. Só que eu não tenho como falar qual foi a categoria que ele foi premiado, mas ele recebeu o prêmio lá. Porque tem várias categorias de premiação, de documentário. Eu não posso dizer porque tem um tempo que eu não tenho contato com o pessoal que fez essa filmagem aqui. Mas eu sei que a mãe da atriz falou comigo que ele foi premiado. Só não falou comigo qual foi a categoria, né? E eu quero explicar para vocês que coincidiu muito grande o nome do filme ser Renascimento, porque a moita de bambu, a simbologia dela é renascimento. Então foi uma coincidência muito grande, conta a história de uma garota e tal. Eu não sei explicar direito como foi, mas eu tive muita honra de poder, né, e de estar compartilhando o espaço com eles, né. Então é isso aí. Pessoal, este é o livro Catuleia Varneri, e a nossa planta Catuleia Varneri de Semialba Itabirana, ela ilustra a contracapa desse livro, tanto de um lado quanto do outro, tá? Esse livro foi editado na Europa em 1994 pela editora Naturalia, que fica na cidade de Tourrier, ao sul de Paris. Só para vocês imaginar a aberração que é o nosso país, esse livro foi editado mostrando a nossa planta itabirana em apenas 3 idiomas, que ele hoje é editado em 4 idiomas. Ele estava editado em inglês, francês e alemão, e menos naquilo que mais interessava a nós, que era ser editado em português. Precisou da intervenção, tá? Vou passar para aqui, ó, do nosso presidente da República, Itamar Franco, pedir ao professor Ludberg para poder ser editado em português. Isso, às vezes, nos deixa muito triste, né? Que é uma planta muito famosa e uma planta que não estava sendo reconhecido o seu valor. A Catuleia Itabirana, ela é tão importante para nós itabiranos que ela foi considerada como uma das plantas mais belas da espécie. Eu vou ler aqui do livro que está escrito aqui, olha. Olha que esse livro foi editado na Europa, hein, gente? Este esplêndido cultivar é considerado como uma das mais belas flores semialba da espécie. A flor é branca, tem excelentes armações com largas pétalas e um perfeito labelo arredondado, com a superfície central do lobo anterior tomada de veios e estrias de colorido vermelho púrpura. Esta planta foi descoberta pelo orquidófilo Antônio Hilário Ferreira de Itabira, Minas Gerais, quando ele tinha 14 anos de idade. O nome cultivar Itabirana refere-se ao habitat da planta, Itabira, Minas Gerais.